Olá, irmãos, graça e paz a todos. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, né? Ou seja, a nossa série de estudos, né, da invasão do Reino de Deus na Terra. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre o tema da invasão do Reino de Deus na Terra como sendo uma cidade, né, que há de vir. Amém? Então eu quero falar sobre isso hoje, ou seja, acerca da Nova Jerusalém que há de vir. Então, a Nova Jerusalém é também, né, uma expressão do reino de Deus que há de vir, que há de invadir no tempo determinado, devido, né, a terra, para que este reino, né, se expanda por toda a criação. Amém? Então, como nós falamos no primeiro estudo, Salmo 103, versículo 19, diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, né, e o seu reino dominará sobre tudo. Então, o objetivo de Deus é que esse reino que está estabelecido nos céus, ele domine sobre toda a terra, ou seja, sobre tudo, né? Sobre toda a criação. Amém? Então, essa é a vontade de Deus. E no primeiro estudo nós falamos, né, no primeiro vídeo dessa série, nós falamos ah, que o trono de Deus, ele seria a extensão do próprio Deus, né? Ou seja, o trono de Deus seria a expressão desse reino, tá? A primeira expressão desse reino como uma extensão do próprio Deus, porém, a princípio nos céus, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele decidiu estabelecer um reino, e por meio desse reino, né, dominar toda a sua criação, né, começando dos céus. E a primeira coisa que nós conseguimos observar, né, nesse plano de Deus para expandir o seu reino é o trono. Nós falamos isso muito bem no primeiro estudo, e se você quiser, né, compreender um pouquinho mais sobre isso, assista também o primeiro estudo dessa série, tá? E falamos que esse trono, ele representa essa extensão do reino de Deus, do próprio Deus, melhor dizendo, né? Se expandindo primeiramente no céu e depois na terra, tá? Que o objetivo e a vontade de Deus sempre foi, né, de vir habitar entre nós, tá? E mostramos isso claramente, falamos ali que esse trono de Deus, o próprio trono de Deus, existem profecias na palavra de que ele haveria de descer, né, à terra, né, juntamente com a Nova Jerusalém, que é o tema melhor dizendo, desse vídeo, desse estudo de hoje, amém? Então hoje nós vamos estar falando da extensão do reino de Deus, dessa invasão do reino de Deus na terra, como sendo uma cidade que há de vir. Então a Nova Jerusalém, ela representa também esse reino que há de vir, tá? E nós vamos falar aqui acerca dela e quando é que ela virá, tá? Então esse é o meu objetivo nesse segundo estudo aqui. Eu creio que se você ficar comigo até o final desse estudo, você vai ser grandemente abençoado, amém? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que ah, eu tenho estudado muito sobre enigmas, né? Eu amo os enigmas da palavra e tenho procurado meditar bastante nas escrituras com esse olhar, né, enigmático. Eu tenho pedido ao Senhor que Ele me revele os enigmas, né, da palavra, e o Senhor, Ele tem me dado muitas revelações por meio de enigmas. Não é? E a palavra de Deus diz no Salmo 78 que o Senhor abriria a sua boca, né, ele abriria a sua boca para falar por meio de parábolas e enigmas da antiguidade, para que esses enigmas pudessem ser anunciados aos pais, aos filhos e às gerações vindouras, os quais revelariam as grandezas das obras de Deus. Então, o Senhor abriria a sua boca por meio de parábolas e por meio de enigmas da antiguidade. E que esses enigmas e essas parábolas deveriam ser passadas de pai para filho, porque as mesmas revelariam, né, os louvores e as glórias de Deus. Então, isso é muito importante. Eu tenho procurado também me ater a essa questão. E fazendo isso, em relação a esse tema,
eu descobri, né, pesquisando eu mesmo me dediquei a essa pesquisa. Na verdade, essa pesquisa eu já havia feito ela há pelo menos há uns 5, 6 anos atrás, e eu resolvi refazê-la, né, para quem sabe assim o Senhor me desse mais entendimento, né? Eu havia um tempo atrás procurado ali, pegando a minha Bíblia de papel mesmo, e indo ali palavra por palavra, né, procurando descobrir quantas vezes a palavra, né, Basileia, que é a palavra grega para reino, tá? Basileia, ela aparecia no Novo Testamento. E também a palavra Hades e Geena, que significa inferno, né? Porque na época eu havia feito isso porque muitos pregadores renomados estavam dizendo que Jesus havia falado mais do inferno do que o céu. E na verdade eu constatei que isso era uma grande falácia, né? E na verdade o Senhor Jesus ele tinha falado muito mais acerca do céu do que do inferno. E pesquisando isso desta vez novamente, eu descobri alguns detalhes a mais. Eu já sabia que o Senhor Jesus havia falado mais sobre os céus do que o inferno, mas e que o Novo Testamento havia falado mais dos céus do que o inferno. Eu só não tinha essas novas revelações que eu vou trazer aqui para vocês, que vai revelar tudo aquilo que eu estou falando acerca desse tema da Nova Jerusalém, né? Como a representante desse reino que virá, né, até nós no seu tempo determinado, tá? E então eu descobri que essa palavra Basileia, ela está de Mateus a Apocalipse aparecendo ali, né? De Mateus até Apocalipse, essa palavra Basileia, que significa reino, literalmente falando, ela está aparecendo exatamente 144 vezes no Novo Testamento inteiro, né? Como representando o reino, reino de Deus, reino dos céus. Todas as vezes que essa palavra Basileia aparece vinculada ao reino de Deus, ao reino dos céus, né, dá um total de 144 vezes. Porque existem algumas vezes que essa palavra Basileia vai estar relacionada com o reino de Satanás ou com o reino da besta. Então, nós excluímos essas ocasiões e ficamos apenas com as vezes que a palavra Basileia, que significa reino, está com as vezes que ela está relacionada com o reino de Deus. E aí encontrei exatamente 144 vezes. Isso é algo muito interessante. Por quê? Porque essa palavra significa reino. E o que Deus está querendo dizer no Novo Testamento 144 vezes, ligando essa palavra reino, Basileia, né, com o número 144, o Senhor já está querendo nos revelar algo. O que é que o Senhor está querendo nos revelar? Que o reino de Deus está relacionado com a Nova Jerusalém. Porque 144 é as medidas que estão relacionadas com a Nova Jerusalém. O muro da Nova Jerusalém tinha uma espessura de 144 côvados. A Bíblia diz que as medidas da Nova Jerusalém, né, mediam, né, era um cubo que media 12.000 por 12.000, que multiplicado 12.000 por 12.000 dá 144 milhões. E se você fizer umas outras continhas, você vai observar que as medidas da Nova Jerusalém estão relacionadas com o número 144 mil, né, com 144 mil eleitos. Então nós observamos claramente que esse número que o Senhor está trazendo, né, está relacionado com a Nova Jerusalém. Ou seja, Jesus, né, e os apóstolos, né, que escreveram os livros do Novo Testamento, eles estão ali por meio do Espírito, estão dizendo claramente que o reino de Deus está relacionado com uma cidade, com a Nova Jerusalém que há de descer sobre a terra. Só que tem algo muito mais glorioso, irmãos. Isso me mexeu comigo e eu quero compartilhar com você, que eu acredito que vai mexer com você também. Porque eu disse assim, bom, se isso for coincidência, né? Porque eu já não achava que era coincidência, porque o número 144 está relacionado com
com todas as questões da Nova Jerusalém. Mas não bastando isso, eu fui pesquisar mais a fundo e separei, né, livro por livro, e descobri que no Evangelho de Mateus haviam 40 vezes essa palavra, né, dessas 144 no Evangelho de Mateus, 40 vezes estão no Evangelho de Mateus, ou seja, das 144 vezes, 40 delas estão no Evangelho de Mateus. E 20 estão no Evangelho de Marcos, né? 50 no Evangelho de Lucas, 4 no Evangelho de João, e de Atos até Apocalipse aparece 30 vezes. Irmãos, eu fiquei pensando, que coisa interessante. Por quê? Porque, olha, irmãos, lá em Mateus podia ser 39, 41, não, mas era 40 exatos. Em Marcos podia ser 19 ou 21, não, mas era 20. Em Lucas podia ser 49, 48, 52, mas não. Haviam exatamente 50 vezes a palavra Basileia. Em João, né, 4 vezes, e de Atos, Apocalipse 30. E aí eu fiquei meditando e pedindo ao Senhor um entendimento. E logo o Senhor me falou claramente: o que está acontecendo aqui é que o Senhor está querendo trazer uma revelação gloriosa e profunda. Ele está querendo dar para nós, por meio de enigmas, né, algumas informações acerca dos tempos determinados de quando esse reino virá. Que coisa maravilhosa. Então já vimos que o reino está relacionado com a cidade da Nova Jerusalém. Ou seja, a Nova Jerusalém e o reino milenar, eles estão vinculados. Essa cidade, ela há de se manifestar em um tempo determinado. E qual é o tempo determinado? Nós vamos ver. Então, quando eu olhei para esse número 40, né, em Mateus, quando eu entendi, né, ali, cheguei a essa conclusão e fiz assim, só para os irmãos saberem, eu não fiz essa pesquisa assim apenas uma vez, mas eu, né, tirei a prova dos 9 pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E aí então, de fato, isso se constatou. Então, no Evangelho de Mateus, quando estão ali 40 vezes essa palavra Basileia, que significa reino, estão aparecendo ali, isso significa, irmãos, o Senhor falou no meu coração que o reino de Deus, ele vai se manifestar após um período simbólico de 40 anos do deserto. E, de uma forma enigmática, está ali colocado como 40, apontando para 40 anos de jubileus. Ou seja, 40 anos de jubileus dá um total de 2.000 anos, porque cada jubileu é 50 anos. 40 jubileus, né? Dá um total de 2.000 anos. O que o Senhor está querendo dizer com isso é que o reino de Deus vai se manifestar, ou seja, a Nova Jerusalém vai descer do céu após 40 jubileus, 2.000 anos. Aleluia. Então, após 2.000 anos, a Nova Jerusalém descerá dos céus. Tá? E o que é que o número 20, né, então vai representar? Porque Marcos, né, possui 20 vezes a palavra Basileia. Aí o Senhor falou claramente comigo, 20 é o total de 20 jubileus que dá 1.000 anos. Ou seja, o Senhor está me dizendo assim, para mim, estava falando para mim, e está falando conosco, que o reino dele, né, durará 1.000 anos, ou seja, 20 jubileus. Então veja, perceba, irmãos, que o Senhor está utilizando uma linguagem de jubileus. Então, em Mateus, o número 40, 40 vezes que aparece a palavra Basileia, isso está relacionado com 40 jubileus, que é um total de 2.000 anos, o período da plenitude dos gentios. Quando se completar a plenitude dos gentios, então o reino de Deus há de se manifestar. Que coisa tremenda. E em Marcos, né, nós vemos 20 vezes a palavra Basileia, porque isso significa que o reino de Deus ele durará 1.000 anos a princípio, né? O reino de Deus por meio de Cristo durará 1.000 anos, ou seja, 20 jubileus. E em Lucas nós encontramos 50 vezes exatas, né, a palavra Basileia, e isso significa dizer claramente que o reino de Deus ele virá no ano do jubileu, no ano da libertação, o ano da restituição, né? O ano do jubileu, que fala do ano da conquista do reino, da chegada do reino, o ano da libertação,
o ano em que o Senhor há de libertar os cativos e os oprimidos, é o ano aceitável do Senhor, é o ano 50, ou seja, o reino de Deus estará relacionado com o ano do jubileu, ele virá em um ano jubileu, né? E quando nós olhamos para o Evangelho de João, que é um evangelho considerado como um evangelho espiritual, nós vamos encontrar 4 vezes apenas a palavra basileia. Não é? Interessante que o Evangelho de João não tem nenhuma vez a palavra Geena nem Hades. Então, no Evangelho de João, Jesus sequer, né, em João sequer fala acerca do inferno. Né? E João, então, nós encontramos ali 4 vezes a palavra basileia. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que o reino de Deus ele virá dos 4 ventos do céu e se manifestará nos 4 cantos da terra. E o Senhor há de arrebatar os seus eleitos dos 4 cantos da terra. É um reino que virá dos 4 ventos do céu para se estabelecer nos 4 cantos da terra e que no momento do arrebatamento, o qual acontecerá após 40 jubileus, amém, irmãos? No ano da libertação, no ano da liberdade, no ano do jubileu, né? Ele virá se manifestando dos 4 cantos da terra, né? E o Senhor então ajuntará todos os seus escolhidos, né, nos ares. E aí então, durante 1000 anos, o Senhor reinará com eles. Então, esse reino que está por vir, está representado através do número 144, que está relacionado com a Nova Jerusalém, que há de descer dos céus, há de se manifestar 40 jubileus depois da morte de Jesus. Será um reino que vai durar 20 jubileus, ou seja, 1000 anos, e ele virá a se cumprir em um ano jubileu, nos 4 cantos da terra. E o número 30, porque de Atos a Apocalipse há um total de 30 vezes, não é 29 nem 31, mas 30 vezes, né? Somando 40 mais 20, mais 50, mais 4, mais 30, dá 144 vezes. Então, de Atos a Apocalipse, 30 vezes. O que significa isso? Que o Senhor está dizendo que o rei deste reino, na plenitude dos tempos, invadiu o mundo, aleluia, invadiu o presente século, no reino, né, do príncipe deste mundo, e ele estabeleceu aqui uma embaixada, né, e com a idade de 30 anos ele começou a se manifestar. E no ano 30, porque o calendário gregoriano possui um erro aí aproximadamente de 4 anos, no ano 30, né, ele morreu e se retirou. Né? Então, ou seja, o número 30 aqui está falando do rei deste reino, que ele veio ao mundo e manifestou esse reino com a idade de 30 anos, e no ano 30 ele foi embora. Amém? Então é muito interessante tudo isso, irmãos. Isso não é coincidência, não é? Isso de fato são mistérios que o Senhor tem colocado na sua palavra. E se você acompanhar o nosso canal, você vai notar que sempre nós vamos estar trazendo aqui muitos enigmas da palavra de Deus, né? Então, vamos aqui agora então falarmos um pouquinho mais acerca dessa cidade que vai descer, né? A Bíblia fala, né, em Mateus capítulo de número 5, que Jesus ele subiu a um monte alto e, aproximando-se dele os seus discípulos, ele se assentou, e aquela multidão também se assentou para ensinar. E dentre todas as coisas que Jesus falou ali, não é? As bem-aventuranças, né? No versículo de número 14, ele diz assim, né? Que vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende uma candeia e coloca ela debaixo do alqueire, mas sim no velador da casa onde todos possam ver. O que significa isso?
Irmãos, Jesus estava sobre um alto monte com os seus discípulos. Ele representa, juntamente com seus discípulos, o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, a nova Jerusalém, representada ali por Jesus e os discípulos, o Monte Sião, o alto monte. E começou a ensinar acerca do quê? Do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Tá vendo? Reino. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quando vos perseguirem, né, bem-aventurado quando vos perseguirem, né, por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurado quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós, né? Então, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, aleluia, né? E não se pode esconder uma cidade. Olha aqui, a cidade. Eu e os meus discípulos sobre esse alto monte. Não se pode esconder essas cidades, né, que está edificada sobre um alto monte. Não tem como esconder, porque ela vai brilhar. A glória dessa cidade vai irradiar por toda a terra. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um alto monte. Só que agora, na continuação, ele vai falar do templo. Olha só que coisa interessante. Então ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por quê? Porque essa cidade vai se manifestar no reino. Essa cidade vai se manifestar no reino, né? No Monte Sião, que virá descer sobre a terra. E aí ele vai dizer assim, e não também se acende uma candeia, uma lâmpada, e se coloca debaixo de um alqueire, mas sim no velador, que ali a palavra é castiçal, é menorá, mas se coloca no castiçal, onde todos na casa, no templo, possam vê-la. Ou seja, ele está falando de uma lâmpada que está sendo acesa, né, e sendo colocada na menorá. Uma lâmpada que está sendo acesa e colocada dentro da menorá, dentro do templo, dentro da casa, onde todos dentro da casa possam vê-la. Ou seja, essa é uma cidade que a luz dela vai se irradiar por toda a terra, por isso não se poderá esconder essa cidade, que estará edificada sobre um alto monte. Mas também aqueles que estão dentro da casa, eles também vão poder ver aquela lâmpada que estará dentro daquela casa, a qual é o próprio Cristo, né? A lâmpada dessa casa, que estará onde? Na menorá. Não se põe debaixo de um alqueire, se põe ela na menorá, nas 7 igrejas, se põe ela na igreja. Então Cristo estará junto com a igreja. Essa lâmpada que é o próprio Cristo, que é a lâmpada da cidade da Nova Jerusalém, é o próprio Cristo, diz o apóstolo João lá em Apocalipse capítulo de número 22, né? Então a lâmpada da cidade, que é o próprio Cristo, estará sendo colocada no castiçal, na menorá, que são as 7 igrejas, que fala da plenitude dos 7 Espíritos de Deus, do Espírito de Deus e da igreja, ou seja, é uma igreja só, mas 7 fala da plenitude. Então, Cristo, a lâmpada da cidade, estará sendo colocado na menorá, no meio da igreja, ou seja, claramente está sendo dito aqui que a Nova Jerusalém vai descer dos céus em um alto monte, né? E que a lâmpada dessa cidade, né, estará também iluminando a casa, o santuário, que é a própria igreja, e estará no meio das 7 igrejas, estará no meio da menorá. Isso é algo muito lindo, irmãos. Então, palavra revelada de Deus, né? E o que a palavra de Deus ainda fala, podemos ver acerca dessa cidade que há de vir. Bom, lá em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo 9 e 10,
o escritor aos Hebreus ele diz assim: pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, habitando com seu filho Isaque e Jacó como peregrinos em terra estranha, ambos herdeiros da mesma promessa. Então Abraão pela fé habitou na terra da promessa como peregrino e forasteiro, como estrangeiro, né? Juntamente com seu filho Isaque e Jacó, ambos herdeiros da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo construtor é o próprio Deus. Ou seja, Abraão habitou aqui nessa terra como um peregrino e um forasteiro, numa terra da promessa. Mas ele disse: eu sou peregrino, sou forasteiro aqui, né? E eu vou habitar aqui com o meu filho Isaque e Jacó, né? Ambos herdeiros da mesma promessa pela fé. Vou habitar aqui como um peregrino estrangeiro. Por quê? Porque eu estou aguardando uma cidade. Estou aguardando, ela vai vir. Ela vai vir. Estou aguardando uma cidade cujo o autor e o construtor dela é o próprio Deus. Aleluia. E aí do verso 16 ele vai dizer assim: porque os que tais coisas dizem, ou seja, que dizem o quê? Né? Que eles não alcançaram a promessa, mas viram ela de longe, saudaram, né? Os que tais coisas dizem mostram que buscam uma outra pátria melhor, visto que se pudessem lembrar da pátria da qual eles saíram, voltariam para lá, mas já nem se lembram. Por quê? Porque isso já não está no coração, já não está mais na mente deles, né? E aí diz assim, porque isso mostra que os tais que pensam assim, que dizem isso, que não alcançaram a promessa, mas viram ela de longe, saudaram ela, né? Como porque eram peregrinos aqui, mostra que eles estão buscando uma outra pátria. E Deus, né, não se envergonha de ser o seu Deus. E já lhes preparou uma cidade. Ou seja, o Senhor já lhes preparou uma cidade celestial. Está lá escrito, Hebreus capítulo 11. Né? Então, ou seja, Abraão habitou na terra da promessa com seu filho Isaque e Jacó, aguardando a chegada de uma cidade. Então, o galardão de Abraão, de Isaque e Jacó, era receber a cidade. Então, como é que essa cidade vai ser dada somente após 1000 anos? Como é que Abraão, Isaque, Jacó e os eleitos vão apenas ter acesso aos céus no reino milenar? Isso não faz sentido algum, porque a promessa é de que Abraão, Isaque e Jacó vão receber a cidade como uma herança. Ela virá. Eles aguardavam a chegada dessa cidade, não é? Uma cidade celestial que o Senhor já preparou. E o escritor aos Hebreus ele vai dizer mais ainda, no capítulo 13, no versículo de número 11 ou 14, agora, se não me falha a memória, que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a que há de vir. Ou seja, olha só, nós não temos aqui uma cidade permanente. Não é uma Jerusalém terrestre, nem uma outra cidade qualquer, muito menos Roma. A cidade que nós temos, né, é a que há de vir. Então, ou seja, Abraão aguardava uma cidade que haveria de vir, cujo autor e construtor é o próprio Deus. E o escritor aos Hebreus está dizendo que nós também não temos aqui cidade permanente, mas nós aguardamos a que há de vir, ou seja, é uma cidade que está prometida para ser como um galardão para todos aqueles que vencerem. Né? E quando nós olhamos também para Apocalipse capítulo 3, versículo 12, quando o Senhor ele faz promessa para a igreja de Filadélfia, aos que vencerem, dentre as coisas que estão escritas ali, ele diz: eu vou gravar também o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Ou seja, a nova Jerusalém que descerá dos céus é parte do galardão dos vencedores. Amém? Então, esse é o estudo de número 2 da série, né? O Reino de Deus invadindo a Terra. Espero que você esteja gostando e nós vamos dar continuidade. Tem muita coisa para a gente estar trazendo para os irmãos aí. Então, hoje nós vimos aqui que o Reino de Deus, né, também é representado por uma cidade e que essa cidade ela será
enviada à terra. O reino de Deus virá e a nova Jerusalém descerá dos céus como uma noiva ataviada para o seu esposo, né? Então isso é algo muito interessante, e aí então todas as coisas se farão novas, não é? Quando é que todas as coisas vão se fazer novas? Quando quando a nova Jerusalém descer dos céus, quando o reino de Deus descer na terra. Amém? E mais um último texto que eu queria trazer para os irmãos para finalizar esse estudo de número 2, é que essa nova Jerusalém que há de vir, ela virá quando o nome do Pai for santificado, né? Conforme disse Jesus, ensinando os discípulos a orarem, ali em Mateus capítulo 6, né? Então, quando o nome do Pai for santificado, então o reino de Deus virá. E aí então a sua vontade se fará na terra assim como é feita nos céus. Amém? Porque dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, quando é que o reino virá? O reino de Deus virá quando o nome do Pai for santificado, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E aí então seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Então, o reino de Deus virá quando o nome do Pai for santificado. E o nome do Pai vai ser santificado na última semana. O que significa dizer que a nova Jerusalém vai descer dos céus assim que o nome do Pai for santificado. Um grande abraço a todos vocês. Aguardem o nosso terceiro estudo dessa série, a invasão do reino de Deus na terra. Shalom a todos. Um abraço.